Reflexão do dia 7 de abril de 2026, oitava de Páscoa, terça-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Batista de La Salle, patrono universal dos educadores. Nascido em 30 de abril de 1651 na França. Desde pequena, a vocação à educação era formada em seu interior. Depois de um tempo trabalhando na educação de jovens, percebe que o ensino oferecido pelos professores não era suficiente, por conta de um certo despreparo e falta de qualificação. Decide então chamar os professores e ir morar com eles, a fim de garantir uma melhor formação em todas as áreas. Posteriormente, funda a congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que encontra inicialmente forte oposição por parte do clero na época, que não aceitava a formação de um novo modo de vida religiosa. Senhor Jesus, São João Batista de La Salle ousou seguir a inspiração que recebeu de Deus, iniciando uma nova congregação religiosa. Que cada pessoa que vier e ler esta reflexão, obedeça a direção que o Senhor dá em seu coração e que seja esta orientação confirmada em Cristo Jesus ao serviço da Igreja. Amém. São João Batista de La Salle, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todo aquele que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 32. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levastes, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse:
Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitos são os conhecimentos que nos traz o Santo Evangelho de hoje. Primeiro, Maria está chorando do lado de fora do túmulo. E isso acontece também quando nós enterramos um parente, uma pessoa amada, nós ficamos do lado de fora do túmulo chorando. Por quê? Nós não conhecemos o que acontece pós-morte. Então é uma sensação de abandono, é uma sensação de desespero, é uma despedida eterna, nunca mais aquela pessoa que você ama estará contigo. Mas a experiência agora de Maria Madalena ela tem uma experiência com o que acontece depois do túmulo. Então, Jesus surge ressuscitado. Então, no seu choro, ela é consolada por aquele que venceu a morte. Compreende isso? Jesus é a primícia dos ressuscitados, é o primeiro. Em Jesus, todos nós somos ressuscitados, porque no nosso batismo conquistamos esta graça dada por misericórdia de Deus. Então, a condição que nós recebemos no batismo é de também sermos ressuscitados no Senhor. Presta atenção nisso. Então, lógico, devemos chorar pela perda de um ente querido, de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, chorar porque perdemos o tio, o avô, a avó. Isso é normal, é natural, é humano. Mas nenhum desespero pode ter no nosso coração. Porque nós temos que ter a certeza que aquela pessoa que está do outro lado do túmulo também irá ressuscitar, igual Jesus ressuscitou. Veja, o sofrimento de Maria é tão grande que Jesus se aproxima dela, né, e conversa com ela, e ela não reconhece Jesus, porque o seu eu, né, a sua dor era maior do que o seu Deus. Então, quando eu sofro demasiadamente, eu passo a ser o centro da minha dor e não Deus. Presta atenção. Estou sofrendo porque me sinto desesperado, me sinto angustiado. Na minha dor, começo a crescer em mim mesmo e começo a glorificar a mim mesmo na dor, esquecendo de Deus. É como se eu escrevesse Deus com D bem pequenininho, um eu bem grandão, né? E um S bem pequenininho. É assim que é o Deus, de quem sofre demais. E coloca a sua dor no centro da sua vida. É o caso de Maria Madalena. No seu sofrimento, né, na sua dor, o eu sofredor não conseguiu ver Jesus que estava à sua frente. Foi preciso Jesus saculejar Maria, chamar Maria, e do jeito que Jesus chamou Maria, ela percebeu, mestre, Rabone, né? Então ela percebeu que era o Senhor. Naquele momento ela quis então tocar no Senhor, reter o Senhor. E Jesus fala, não me retenha, não me toque. Né? Porque é necessário agora que compreender que agora estou em espírito, agora é a graça, agora é o poder, é a glória. Né? Meu relacionamento agora com todos vocês é diferente. Né? Não é do mesmo modo, não é agora na carne como eu estava antes, Maria, mas agora é no espírito, agora é na graça,
no esplendor de Deus. Da mesma forma que lá na sarça ardente também, Moisés ficou pensando, eu vou morrer porque Deus se revelou para mim, né? Da mesma forma que muitos outros personagens, Abraão e muitos outros, Daniel e muitos outros personagens, diante da luz e do poder de Deus, pensavam, vou morrer, porque quem vai sobreviver diante de Deus? Não me retenhas, tem esse sentido. Né? Maria Madalena tem que entender agora que o ressuscitado é o esplendor de Deus, é a glória de Deus, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, é certo que em outra situação, Jesus ressuscitado fala então para São Tomé, né? Então toque nos meus lados, toque nas minhas mãos, para saber se sou eu mesmo. Em nenhum momento a Bíblia afirma que Tomé realmente tocou em Jesus, que ele realmente passou suas mãos sobre as feridas. Mas a Bíblia nos afirma que ele se ajoelha e fala, meu Senhor e meu Deus. Né? Então, aumentai a minha fé, meu Senhor e meu Deus. Então, os apóstolos logo percebem, né, que o Cristo ressuscitado está com a igreja. E Deus se manifesta desta forma, manifesta com esse poder, até alimentar-se com os apóstolos, como Espírito, poder, graça, e Deus, mas Deus pode tudo, tudo lhe é submetido a Deus, tudo pode, o Senhor, tudo pode, tudo, nada é limite para Deus. Então ele pode alimentar-se, ele pode chamar ao canto Pedro e olhando no olho de Pedro, falar, Pedro, tu me amas? Tu pode atravessar as paredes, né, estar com os apóstolos, soprar sobre ele mesmo, que é o Espírito, veja só, soprar sobre os apóstolos, o seu próprio sopro, o sopro que criou o céu, a terra, o homem, a mulher, e soprar sobre a igreja o seu Espírito. Então tudo pode. Tudo isso acontece a partir da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E como dito, nós estamos sujeitos a isso. Como que nós conquistamos isso? Na primeira leitura fala, convertei-vos, cada um de vós, e seja batizado. Então é pelo batismo que nós já conquistamos isso. Papai e mamãe, quando me levaram um pequenininho no meu batismo, eu fui batizado na fé deles. Então, eles aceitaram Jesus, meus padrinhos aceitaram Jesus, e diante de um sacerdote fui mergulhado na água, e agora nasceu um novo Dilto para a honra e glória do Senhor, e no dia da minha morte ressuscitarei, assim como Jesus ressuscitou. Porque seja batizado em Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então todo aquele que é batizado, ele já está sem pecado. Né? O pecado não vai reter ele mais. É um esforço enorme da nossa parte, que somos batizados. Você teria que fazer um esforço de 80, 100 anos para ficar no pecado e ir para o inferno. É muito esforço, vai demandar muita força de vontade para você ir para o inferno. Porque quando você foi batizado, você recebeu o direito de ir para o céu. É isso que nos fala a primeira leitura. Né? Aquele povo que matou Jesus, veja, Pedro afirma antes, né? Vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus. Aí o povo falou, mas espera aí, o que eu tenho que fazer então para ficar livre disso? Convertei-vos, seja batizado para o perdão dos vossos pecados. O Salmo também, 32, nos fala, mas o Senhor pôs o olhar sobre aqueles que o temem, o que confiam, esperando no seu amor, para da morte libertar as suas vidas, tá? E alimentá-los quando é tempo de penúria. Então o olhar do Senhor está sobre cada batizado e há de nos livrar da morte. A mesma experiência de Maria Madalena. Né? Então, que haja no nosso conforto, no nosso coração, o conforto. No próximo sepultamento, no próximo enterro de algum parente, né? Quando você estiver sofrendo, você lembra.
do outro lado do túmulo, aquela pessoa que eu amo já conheceu Jesus, já ressuscitou, já está no meio de Deus. Por isso a minha dor se transforma em alegria, a certeza de que meu ente querido está no céu. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Admite-se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador. Como? Multiplicando em suas redes sociais, WhatsApp de família, Instagram, Facebook, o que quer que seja. Mas multiplique este programa para que mais corações vivam esta realidade da morte, que é a ressurreição em Cristo Jesus, e assim atenue a dor daquele que sofre com saudade do ente querido. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.